Os professores que têm formação, há cadeiras de psicologia do desenvolvimento, felizmente. Apesar de terem sido muito reduzidas com as novas, quando passámos o processo de Bolonha, tivemos que retirar uma série de carga letiva a uma série de disciplinas que eram fundamentais, uma delas era essa. Mas os professores e os educadores que têm formação têm sempre uma cadeira de Psicologia do Desenvolvimento e, portanto, percebem como é que os miúdos crescem, quais são as características, quais são os fatores decisores, quais são as influências, etc. E esses perfis psicológicos, de temperamento, os educadores de infância começam logo a perceber muito cedo. E por isso é que, felizmente, na educação de infância, não temos um currículo pesado e que temos que cumprir, e felizmente que se investe muito mais no aspecto relacional, no aspecto do grupo, no desenvolvimento dessas competências socioemocionais, o que é ótimo porque ajuda eu não queria utilizar a palavra limar, mas a ajustar, não é? Algumas arestas que alguns miúdos têm, a saberem ajustá-las e a saberem desenvolver algum certo autocontrole de algumas das suas características, nomeadamente de impulsividade e de dificuldade de controle dos seus impulsos, porque isso previne a tal, como é que eu ia dizer, um encaixe mais explosivo com outros miúdos que tenham características completamente opostas, de grande passividade, de grande inatividade, de grande insegurança. E isso pode ser feito desde cedo. E não é com uma intenção psicológica muito elaborada, é mesmo no sentido de ajudar miúdos que têm traços mais exacerbados a saberem ajustá-los no dia-a-dia em sociedade. É o que nós aprendemos todos, é o que nós todos vamos aprendendo. Portanto, quando eu falava em fatores individuais, falo em traços muito precoces que nós temos. Todos nós temos temperamentos diferentes, não é? Há pessoas mais ativas, mais passivas, mais agitadas, mesmo em termos físicos, motores. E às vezes são esses miúdos que causam algum ruído na sala de aula, porque ainda há aquele ensino mais tradicional de que tens de estar quieto, calado e sentado e todos a ver as costas uns dos outros, que é uma coisa que me faz uma confusão nas salas de aula. Eu entro numa sala de aula e vejo as cadeiras todas alinhadas e o que é que os miúdos veem? Veem as costas uns dos outros, em vez de verem as caras, em vez de verem as reações uns dos outros, não é? E, portanto, quando nós queremos miúdos que manifestem um perfil mais sossegado e passivo em sala, e eles trazem temperamentos que não são assim, são miúdos que às vezes se destacam como quase opositores. E há uma grande energia, hoje em dia, nos miúdos, que é difícil de canalizar dentro da sala, mas que se consegue. Existem muitas estratégias para isso, nomeadamente neuroeducação, que é outra área que eu acho que era fundamental para os professores terem formação, mas entretanto já dei uma volta enorme. Bom, fatores de temperamento e de personalidade, portanto estilos que possam ser mais propensos a desenvolver um comportamento mais dominante, abusivo relativamente ao outro, ou um comportamento mais incapaz de se afirmar na relação com o outro. E, portanto, isto são características pessoais. Depois, características familiares, que falava há bocadinho no mimetismo, não é? Portanto, como é que a minha família age como modelo relacional, como modelo parental, que educação é que eu recebo, é punitiva, é negligente, é hostil, é calorosa, é afetuosa, é compreensiva, ou super protetora, que me inibe também de crescer e de desenvolver mecanismos de proteção, de crescimento, de amadurecimento, de exploração do outro, das situações, das circunstâncias, dos objetos, das pessoas. Portanto, também temos às vezes casais que são demasiado pais, castradores, na autonomia dos seus filhos. E, portanto, há que encontrar um equilíbrio. Mas, de facto, temos fatores familiares que também podem ajudar a entrar nesse tal caldeirão de fatores que são facilitadores de um desenvolvimento de situações mais violentas. Depois temos os fatores do clima do grupo. Eu sinto-me integrado, não me sinto integrado.
Se fizermos um teste sociométrico, quantas nomeações é que eu tenho, sou chamado ou não sou chamado para os trabalhos de grupo, os meus colegas procuram-me, são convidados para as festas, tenho um número de amigos razoável, estou integrado nas atividades da escola, extracurriculares, não extracurriculares, e portanto tem a ver com o clima. Sinto-me ostracizado, não, marginalizado, valorizado pelos professores ou não. Portanto, como é que é o fator relacionado mais com o clima da sala e com o clima do grupo? E depois fatores escolares que também têm a ver com a própria arquitetura das escolas, não é? Com os espaços mais ou menos iluminados, com os espaços mais ou menos isolados, com as características dos balneários, com, enfim, a existência de um regulamento na escola ou não, não é? Há tolerância zero ou não há tolerância zero? Há projetos que incidem sobre estas questões ou não? Há escolas com maior envolvimento dos alunos em iniciativas e projetos, como falava há pouco, o Happy Schools, o Ubuntu, a ciência, portanto, e eu sinto que estou envolvido e que me identifico com o projeto de escola, que é um projeto que aposta no meu crescimento ou não. Há supervisão dos espaços. Os funcionários são funcionários atentos, que me conhecem, que se preocupam, que me perguntam. Há safe spaces, ou seja, há lugares seguros na escola, onde se eu estiver a ser perseguido, sei onde posso dirigir. Biblioteca, um espaço no recreio que tem sempre supervisão, ou que tem uma atividade desenhada, ou que tem um equipamento. Há um Buddy Bench, é uma iniciativa muito engraçada que algumas escolas, sei lá, primeiro ciclo principalmente, têm, que é um banco pode ser de madeira, pode ser de metal, enfim, muitas vezes é de madeira porque pode ser pintado pelos miúdos, que é um banco de jardim que está num espaço de grande visibilidade e que a comunidade constrói, no sentido, muitas delas constroem, com os pais, com os alunos, com os professores, muitas delas pintam, os miúdos pintam, fazem as flores, deixam mensagem, e utilizam esse banco como o banco, que é o banco a expressão é buddy bench, portanto é o banco do companheirismo, da amizade, de quando eu me sinto sozinho, com um problema, ansioso, receoso, triste, vou-me lá sentar. E aquilo sinaliza, porque toda a gente já sabe que aquele banco só se senta lá quem precisa de ajuda. É lá, está lá sentado o Francisco, o que é que se passa? Vamos ver o que é que se passa com o Francisco. E os miúdos mobilizam-se nesse sentido. Não é um banco que se põe lá e depois alguém que descubra o que é que, não é? Portanto, é um banco que é colocado com essa finalidade, que os miúdos conversaram sobre isso, que os miúdos antecipam problemas ou fatores ou causas para me sentar no banco. Seria porque tu achas que se acontecer isto é uma boa situação? Sim, a gente senta-se no banco se acontecer isto aqui, então o que é que fazemos se sentarem no banco? Temos que lá ir ver o que é que se passa. E portanto, qual é a cultura de escola, qual é a integração no grupo de turma, quais são as minhas características pessoais e familiares, e tudo isto é uma conjuntura.